Ilha do Medo é um filme de suspense psicológico neo-noir de 2010, dirigido por Martin Scorsese. O roteiro é uma adaptação do romance homônimo de 2003, escrito por Dennis Lehane. A história acompanha o vice-marechal federal Edward Daniels, conhecido como Ted, e seu parceiro Chuck, que vão até esta estranha ilha para investigar uma instituição psiquiátrica criminal após o desaparecimento de uma de suas pacientes. Mas acontece que Daniels tem seus próprios motivos ocultos para assumir o caso. O filme é estrelado por Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo, e embora não seja um filme de terror no sentido tradicional, ele oferece uma atmosfera extremamente perturbadora e uma verdadeira sensação de angústia ao longo de toda a história, que é carregada de simbolismos e mistérios. Mas fora tudo isso, o filme tem um final bastante emblemático que rende teorias na internet até hoje, e eu quero mostrar como muitas pessoas entendem mal esse final. Mas antes eu peço para que você deixe seu like e se inscreva, para dar aquela força agora que eu tô voltando com novos formatos pro canal, e também vire membro se puder e quiser, porque isso ajuda demais. Nosso filme começa em um barco onde estão nossos personagens principais, os US Marshals Ted Daniels e Chuck Ollie. Os US Marshals são parte da United States Marshal Service, que seria um pouco semelhante ao que é a Polícia Federal aqui no Brasil. Não é a mesma coisa, mas é só para te dar mais ou menos uma noção do papel deles. Descobrimos que será a primeira vez que trabalharão juntos e enquanto se apresentam, Ted conta a Chuck que sua esposa morreu em um incêndio no apartamento do casal enquanto ele estava no trabalho. Depois os dois chegam à ilha e são recebidos pelo vice-diretor McPherson, que os dá boas-vindas a Ashcliff, um instituto psiquiátrico para criminosos insanos. Todos os guardas parecem extremamente tensos enquanto encaram Ted e Chuck. O vice-diretor informa aos Marshals que eles não estão autorizados a portar armas na propriedade. Após um leve protesto, Ted e Chuck entregam suas armas, e enquanto caminham em direção ao prédio principal, Ted é observado por alguns pacientes que estão trabalhando no jardim, dentre eles uma senhora com um aspecto assustador. Finalmente, os agentes são apresentados ao Dr. John Colley, o psiquiatra-chefe de Ashcliff, interpretado por Sir Ben Kingsley. Descobrimos que os Marshals estão ali para investigar o desaparecimento de uma paciente chamada Rachel Solando. O Dr. Colley explica que Rachel assassinou seus 3 filhos, afogando-os em um lago. Ele diz que Rachel acredita que seus filhos ainda estão vivos e criou uma falsa realidade na qual nunca os matou. Como ela escapou da instituição é um mistério para todos, já que seu quarto estava trancado por fora e a única janela tinha grades. Enquanto investigam o quarto dela, Ted encontra um bilhete escondido que diz A Lei dos 4, quem é 67? Ted então solicita acesso aos arquivos dos funcionários da Ashcliff, mas o Dr. Colley nega. Os Marshals se juntam aos agentes penitenciários que estão do lado de fora procurando Rachel. Ted pergunta se seria possível que ela estivesse escondida nas cavernas à distância, mas o vice-diretor diz que não há como ela ter descido pelo penhasco. Ted começa a interrogar os funcionários sobre o que aconteceu na noite do desaparecimento de Rachel, e ele pede para falar com o Dr. Sheehan, psiquiatra responsável pela desaparecida, mas é informado de que o médico saiu de férias naquela mesma manhã, o que ele acha estranho, afinal, como o médico responsável pela mulher sairia de férias logo após o desaparecimento dela. Ted e Chuck vão até a mansão do Dr. Colley mais tarde para beber. Lá conhecem o Dr. Jeremiah Naring, um médico alemão e colega de Colley. Vemos então um flashback que mostra Ted como soldado na Segunda Guerra Mundial. Um oficial alemão está deitado em uma poça de sangue com um tiro no rosto. Ele tenta pegar uma arma próxima, mas Ted o impede e observa enquanto o oficial morre lentamente. Ted e Chuck recebem camas no alojamento dos funcionários. Naquela noite, o protagonista sonha com sua esposa morta. No sonho, ela diz que Rachel nunca deixou a ilha. Também diz que Ladies está ali e que ele não pode ir embora. Quem é Ladies saberemos mais à frente. Em meio a essa atmosfera onírica, Ted acorda e vemos que a tempestade piorou muito. Eles conversam com o Dr. Colley, que afirma que sua forma de tratar seus pacientes é ouvi-los e tentar entendê-los de fato, em vez de simplesmente medicá-los. Também fica claro na conversa que o doutor acreditava que Rachel estivesse morta, dado que, se ela escapou dali, não sobreviveria tanto tempo naquele clima hostil. Ted e Chuck começam a entrevistar os outros pacientes, tentando achar alguma pista, e uma das pacientes, a Sra. Kearns, assassinou o marido com um machado. No entanto, diferente dos outros pacientes, ela parece uma mulher bem coerente na sua fala.
Quando Ted pergunta sobre o Dr. Sheehan, ela fica extremamente nervosa. Ela pede um copo de água e Chuck vai buscar. E quando ele sai, a mulher escreve rapidamente algo no bloco de anotações de Ted. Depois vemos que ela escreveu "corra" na folha. Ted então pergunta se ela já conheceu um paciente chamado Andrew Ladies. E ela diz que não. O parceiro pergunta ao protagonista depois quem é esse tal Andrew Ladies, que ele ficava perguntando, se os pacientes conheciam, e Ted revela que ele foi o homem que causou o incêndio no apartamento que matou sua esposa. Ladies foi enviado para Ashcliff, mas misteriosamente desapareceu. Ted acredita que Ladies pode estar na ala C, onde ficam os pacientes mais perigosos. Ele revela que escolheu especificamente o caso de Rachel para encontrar Ladies. À medida que a tempestade piora, Ted e Chuck se abrigam em um mausoléu antigo. Ted conta ao parceiro sobre seu tempo na guerra, quando liberou prisioneiros de um campo de concentração. Ele revela que ele e seus companheiros alinharam os alemães rendidos e os executaram após verem os horrores que eles fizeram. Depois ele viu aquele general na poça de sangue que atirou em si mesmo, esperando evitar sua captura, e no fim sua morte demorou bem mais do que ele planejou. Ted conta a Chuck que após descobrir que Ladies tinha sumido em Ashcliff, ele pesquisou mais sobre o local. Ele acabou sabendo sobre um ex-paciente chamado George Noyce, que o contou coisas perturbadoras. A partir disso, Ted passou a acreditar que experimentos humanos tão terríveis quanto os que ele viu na Segunda Guerra estão sendo realizados em Ashcliff. O fato daquele doutor alemão estar trabalhando com Collie também parece corroborar as terríveis suspeitas do detetive. E a verdade é que Ted queria expor o que estava acontecendo ali para que os horrores que viu na guerra não se repetissem. O que nos deixa claro que ele não queria encontrar Ladies para matá-lo, que foi o que o Chuck pensou em um primeiro momento. Algum tempo depois, Ted e Chuck confrontam o Dr. Collie perguntando se existe algum paciente 67 em Ashcliff. Ele achava que o bilhete de Rachel fazia referência a isso, no entanto, o doutor nega essa hipótese e mais que isso, ele conta que a mulher desaparecida foi encontrada. Eles conversam com Rachel para tentar descobrir onde ela esteve, mas a mulher tem uma mente tão fragmentada que não é capaz de falar nada que seja de fato relevante para entender o caso. No escritório do Dr. Collie, Ted parece sofrer de uma forte enxaqueca e recebe comprimidos para aliviar a dor. Ted e Chuck em seguida descem ao porão, que está sendo usado como abrigo durante a tempestade, e Ted percebe o diretor observando-o à distância, o que o deixa bastante incomodado. Naquela noite, o protagonista tem um pesadelo terrível com uma menina morta no campo de concentração em que ele esteve. A menina se levanta e diz: "Você poderia ter me salvado, poderia ter salvado todos nós." Ele então vê Andrew Ladies com uma cicatriz horrível no rosto, exatamente como descreveu antes para Chuck. Por fim, vemos Rachel solando ensanguentada, cercada por seus 3 filhos mortos. Ted pega a menina morta no colo, que abre os olhos e pergunta novamente: "Por que você não me salvou?" Em um estado de catatonia, ele vai até a beira do lago e deixa a menina afundar na água. Vemos o personagem cada vez mais afundado emocionalmente no caso, trazendo à tona sentimentos e memórias que ele preferia esquecer. Ted acorda em meio ao caos em Ashcliff. A tempestade cortou a energia por completo, permitindo que todos os pacientes circulassem livremente. Chuck sugere que esse é o momento perfeito para eles irem até a ala C para ver se encontram lá o tal Andrew Ladies. Lembrando que esta é a ala onde estavam os pacientes mais perigosos. O interno surge do nada, provoca Ted e depois o ataca por trás, mas o agente consegue se livrar e começa a espancá-lo violentamente, chegando a estrangulá-lo, até ser interrompido por Chuck e um guarda. Chuck e o guarda levam o paciente para a enfermaria, deixando o protagonista sozinho novamente. Ele então encontra George Noyce, que diz estar preso ali por causa de Ted. Ele afirma que tudo é um jogo e que Ted não está investigando nada. O homem também avisa para ele não confiar em Chuck, afinal eles se conheciam há pouco tempo. O protagonista é tomado por dúvidas. Será que sequer existia alguma Rachel solando ou ela foi uma isca? Nada mais parecia ser real. A linha entre a sanidade e a loucura se tornava cada vez mais tênue. E no meio disso, Ted tem outra visão de Dolores, e George diz que ele precisa deixá-la ir, pois é a única forma dele sair da ilha. Mas Ted responde que não consegue, e por fim George afirma que Ladies não está na ala C, e se ele estivesse em algum lugar, possivelmente seria o farol. Ted reencontra Chuck pouco depois, que diz ter achado o registro de admissão de Andrew Ladies. O protagonista agora parece desconfiado de seu parceiro, e diz que verá o documento depois. Nosso herói decide ir sozinho ao farol.
Ele desce pelas rochas, mas a maré está alta demais para terminar seu trajeto. Quando ele volta, Chuck já não estava mais em lugar nenhum. Ele vê um cigarro aceso na beira do penhasco e olha para baixo, o que o leva a crer que seu parceiro possa ter caído. Ao descer até a base do penhasco, a gente vê que o corpo de Chuck não está lá, mas havia outra coisa. Ele vê uma pequena caverna iluminada. Ted sobe para ver quem estava lá, e vemos que na caverna encontra-se a verdadeira Rachel Solando. A mulher que vimos antes devia ser uma impostora, e a figura diante de Ted diz que nunca teve filhos e que era médica em Ashcliff. Porém, quando começou a fazer perguntas demais sobre o que estava acontecendo, ela se tornou um alvo, por isso fugiu. A mulher compara os experimentos feitos nos pacientes em Ashcliff aos realizados pelos nazis durante a Segunda Guerra. O objetivo, segundo Rachel, seria estudar o cérebro, deixando a pessoa sem memórias e tornando-a completamente controlável para que pudesse fazer tudo o que um exército necessite sem questionamentos. Seria o soldado perfeito, alguém totalmente manipulável e incapaz de revelar informações sensíveis caso fosse capturado por inimigos. A mulher acreditava que os experimentos aconteciam através de lobotomia e uso de drogas. Quem seriam melhores cobaias que loucos, pessoas que não têm nenhuma credibilidade e em quem ninguém acreditaria, questiona Rachel. Mas o pior, ela sugere que Ted pudesse estar sendo drogado todo esse tempo, o que poderia explicar as visões que ele estava tendo, suas enxaquecas e confusão mental. Eventualmente o agente volta ao instituto. Ele fala com o Dr. Cawley e pergunta se ele viu Chuck, o seu parceiro, mas o homem diz que Ted não tinha parceiro e que tinha vindo sozinho para Ashcliff. Ted Daniels tenta agir com naturalidade, imaginando que o plano deles seria fazer com que o mundo pensasse que ele enlouqueceu. Depois ele vai até o porão e pega discretamente sua gravata. Ele encontra o Dr. Naring lá e percebe que o homem tem uma seringa no bolso. Ted rapidamente pega o sedativo e o injeta no médico. Ele sai para fora e invade o carro do Dr. Cawley. Dolores aparece novamente e diz que ele precisa chegar à balsa e dar o fora dali o quanto antes. Mas Ted acredita que Chuck está sendo mantido refém no farol, portanto decide ir resgatá-lo. Ele coloca a gravata que sua esposa lhe deu no tanque de gasolina e ateia fogo no carro. O protagonista segue até o farol, e depois ele se aproxima sorrateiramente de um guarda, pega o rifle do sujeito e o nocauteia. Ted chega ao topo do farol e arromba a porta. Lá dentro vemos o Dr. Cawley sentado calmamente atrás de uma mesa, dizendo que o rifle está descarregado. Ted diz ao Dr. Cawley que conversou com Rachel Solando e que sabe o que está acontecendo naquela ilha. Então vem a reviravolta insana do filme. O Dr. Cawley responde que a doutora Solando é apenas uma criação da mente dele e que Ted é, na verdade, um paciente de Ashcliff. O médico pede para que o homem leia a carta que Chuck lhe deu antes, e naquela carta tinha a ficha do protagonista, ou seja, o paciente 67. Ted acreditava que o paciente 67 era Andrew Ladies, e de certa forma era, mas acontece que esse nome é um anagrama, assim como o da esposa dele. Os nomes Andrew Ladies e Dolores Channel têm as mesmas letras que Edward Daniels e Rachel Solando, que aliás é a regra dos 4 citada no bilhete. Segundo o médico, o agente federal estava internado há 2 anos. Ele revela também que Andrew matou a esposa depois que ela afogou os 3 filhos do casal no lago atrás da casa deles. Isso porque Dolores tinha problemas psicológicos muito graves, dos quais Andrew tinha sido avisado, mas resolveu ignorar, e por isso ele se culpava pela morte dos filhos. Para lidar com essa culpa, Andrew criou uma falsa realidade, em que não é um assassino, mas um herói. Um US Marshal tentando resolver um caso e desvendar uma conspiração maligna. Chuck entra na sala e revela que, na verdade, ele é o Dr. Lester Sheehan, o psiquiatra responsável por Andrew. Descobrimos que o caso do desaparecimento de Rachel Solando foi uma encenação elaborada, organizada pelo Dr. Cawley e sua equipe, uma tentativa desesperada de ajudar Andrew a aceitar o que fez. Isso porque o doutor estava ficando sem tempo, afinal outros membros da equipe queriam lobotomizar o protagonista. Ele era um homem bem treinado e poderia ser perigoso se mantido no hospital, vivendo sua realidade paralela. Andrew reage com agressividade e pega a arma da mesa tentando atirar no Dr. Cawley, mas descobre que a arma não é real. Ele ataca fisicamente o Dr. Sheehan, mas para quando o Dr. Cawley mostra fotos de seus 3 filhos mortos. Vemos então o flashback que revela o que realmente aconteceu.
Andrew era de fato um US Marshal e após um incêndio no apartamento causado por Dolores, que tentou tirar a própria vida, a família se mudou para uma casa à beira de um lago. Numa tarde que parecia normal, Andrew chega em casa e encontra Dolores após ela ter afogado os 3 filhos. Ela pede que ele a liberte, assim ele a mata com um tiro. É uma cena muito bem feita, com uma carga dramática bem forte e que nos faz entender como a mente do personagem ficou tão destruída a ponto dele não se lembrar do que aconteceu e criar essa realidade particular. Andrew desperta do flashback já internado, usando roupas de paciente. Descobrimos que a mulher que ele viu na caverna e pensava ser Rachel Solando era na verdade uma enfermeira, e no meio disso ele é interrogado novamente pelo Dr. Colley, e agora parece aceitar a realidade. Andrew admite que criou a falsa identidade porque não conseguia viver sabendo o que fez, e finalmente ele diz em voz alta que seu nome é Andrew Ladies e que matou sua esposa na primavera de 1952. Mas o doutor ainda tinha suas dúvidas. Ele disse que o protagonista já teve momentos como esse, em que ele lembrava e aceitava tudo o que fez, mas ele acabava voltando para a fantasia depois. Por isso essa terapia experimental mais enfática foi criada. Se Andrew andasse pela ilha e constatasse que não havia conspiração nenhuma, poderia verdadeiramente melhorar, pensava o doutor. Colley é construído como esse personagem que realmente quer ajudar seus pacientes, sem recorrer a métodos como o uso de medicamentos ou algo tão drástico quanto a lobotomia. Embora num primeiro momento acabemos por vê-lo como um vilão, vemos no final que não era esse o caso. O filme nos engana muito bem nesse sentido, mas ele não poderia evitar a lobotomia a essa altura, portanto, precisaria ter certeza que Andrew tinha melhorado verdadeiramente. Na cena final, Andrew e o Dr. Sheehan estão sentados nos degraus do prédio principal. Andrew volta a chamar o médico de Chuck e diz que precisam sair da ilha e a fantasia conspiratória parece ressurgir. Chuck fica visivelmente decepcionado até que o homem diz: o que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Andrew se levanta aparentemente em paz e caminha com os médicos e funcionários. A cena final mostra o farol, sugerindo que Andrew foi lobotomizado. O filme navega por um mar de dúvidas, nos afogando nesse horror que é enlouquecer. Ilha do Medo é o tipo de filme que quando você vê uma segunda, terceira vez, vai percebendo muitos detalhes ocultos e que ajudam a montar o mistério que estava meio que na nossa cara o tempo todo. Tem várias pistas ao longo do filme. Quando Chuck e Ted entregam suas armas, fica claro que Chuck não sabe manusear aquilo, porque ele não é um policial. A enfermeira e a senhorita Kearns olham diretamente para Chuck quando questionadas sobre o Dr. Sheehan. A câmera sutilmente foca nele quando é mencionado o Dr. Sheehan. George Noyes praticamente revela a verdade ao dizer que tudo é um jogo. Na verdade, toda a conversa dele com Andrew ganha todo um significado diferente quando você sabe o plot twist. Até a forma como os outros personagens interagem com o nosso herói, um pouco condescendente, ganha um novo contorno numa segunda assistida. Com o tempo percebemos que o Dr. Colley não é o vilão manipulador que pensávamos, mas alguém que realmente se importa com seus pacientes. Agora, a última fala de Andrew cria nas pessoas que viram o filme a falsa sensação de que elas entenderam o final. A leitura mais difundida afirma que o protagonista, Andrew Ladies, recupera a sanidade, reconhece os crimes que cometeu e, incapaz de conviver com a culpa, decide conscientemente se submeter à lobotomia. Essa interpretação se apoia principalmente na frase final: o que é pior, viver como um monstro ou morrer como um homem bom? No entanto, o maior equívoco do público não está exatamente nessa conclusão, mas na crença de que o filme oferece uma resposta definitiva. Ilha do Medo não foi construído para encerrar seu conflito com uma verdade absoluta, e sim para manter o espectador em um território de dúvida moral e psicológica. O erro recorrente é tratar o final como um plot twist resolvido, quando na realidade ele é o ponto mais ambíguo de toda a narrativa. A primeira interpretação possível, e a mais confortável, sustenta que Andrew recupera plenamente a consciência. Nesse cenário, ele compreende que sua esposa assassinou os filhos, que ele próprio a matou e que toda a identidade de Ted Daniels foi uma fantasia criada para escapar dessa culpa insuportável. A lobotomia então seria um ato voluntário, quase um sacrifício ético, apagar a própria mente para não viver como alguém que cometeu atos monstruosos. Essa leitura transforma o final em uma tragédia clássica, marcada por redenção e escolha consciente. Entretanto, o filme jamais confirma que essa lucidez é permanente. Ao longo da história, Andrew apresentava breves momentos de clareza, que logo se dissolviam em novas camadas de delírio.
O próprio doutor falou que ele já reconheceu tudo que fez, recuperando seu senso de realidade, mas ele acabava voltando para o delírio. Isso abre espaço para uma segunda interpretação, a de que o personagem tem apenas um lampejo de sanidade antes de recair na loucura definitivamente. Nesse caso, a frase final não representa uma decisão racional, mas um instante fugaz de consciência em meio a uma mente irremediavelmente fragmentada. A lobotomia aqui não é uma escolha moral, e sim o resultado inevitável do fracasso terapêutico. Existe ainda uma terceira leitura, menos popular e mais perturbadora. Nela, Andrew jamais se cura de fato. Ele apenas aprende ao longo do experimento quais respostas são esperadas dele. A frase final, então, não seria prova de lucidez, mas um eco de ideias que ele ouviu durante o tratamento, repetidas sem verdadeira compreensão. Sob essa perspectiva, o desfecho do filme não é trágico e nem redentor, mas profundamente cínico. A experiência falhou e o sistema médico apenas decidiu encerrar o caso. É justamente por permitir essas três interpretações que Ilha do Medo resiste a leituras simplistas. O filme não está interessado em definir o que é real, mas em explorar o limite entre verdade, culpa e sobrevivência psicológica. A pergunta final não busca esclarecer a sanidade do protagonista, e sim deslocar o dilema para o espectador. O que é mais suportável? Viver carregando uma culpa absoluta ou apagar a própria consciência para escapar dela? Ao tentar fechar o sentido do final em uma única resposta, o público perde o aspecto mais essencial da obra. Ilha do Medo não termina com uma revelação, mas com uma inquietação. E talvez essa dúvida persistente seja o verdadeiro núcleo do filme. Não a loucura de Andrew Ladies, mas a incapacidade humana de conviver com certas verdades. Bom galera, espero que tenham curtido o vídeo, me diga qual era a sua interpretação de Ilha do Medo, se você concorda ou não da abordagem que eu explorei neste vídeo, e é isso por hoje, nos vemos numa próxima e tchau!